nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Boa noite, pessoal. Bem-vindos todos a mais um vídeo do canal Gabriel Ribeiro, Otomista. E hoje nós iremos falar da história de um santo, né, de um apóstolo, que eu já comentei sobre ele aqui no canal, que foi, acho que, meu terceiro vídeo nessa série sobre, né, tipo, desde que eu voltei ao meu canal, né, e a falar sobre esse assunto, sobre filosofia, teologia, psicologia, enfim. E eu fiz um vídeo falando sobre se São Pedro, o apóstolo São Pedro, ele afinal foi ou não o primeiro papa. E eu provei porque ele foi sim. Mas nesse vídeo hoje vai ser diferente, porque eu vou contar a história de São Pedro, desde seu nascimento e tal, até ele se tornar apóstolo, se tornar papa e virar um dos maiores líderes da história da Santa Igreja e morrer por nosso Senhor Jesus Cristo. São Pedro nasceu em Betsaida, que fica na Galileia, no ano 1 a.C., ou seja, ele era um ano mais velho que nosso Senhor. E ele nasceu bem pobre, gente. O pai dele se chamava Jonas, e ele tinha um irmão mais novo chamado André, que no futuro também viria a se tornar apóstolo e viria a se tornar o Santo André. E tanto ele quanto seu irmão, desde muito novos, né, desde crianças, aprenderam a arte da pesca. Eles aprenderam várias técnicas e tal, e desde jovens eles começaram então a trabalhar como pescadores. E eles continuaram assim até adultos. Eles eram meio que empresários, digamos assim, porque eles pescavam e vendiam tudo que eles conseguiam, né? Então era assim que eles realmente conseguiam o sustento deles. E São Pedro, inclusive, era casado, mas eu vou contar um pouco mais pra frente. Porém, tudo mudou na vida de São Pedro quando seu irmão, André, ele conheceu São João Batista. Ele então se tornou discípulo de João, ouvia sempre as suas pregações no deserto, se confessava com ele, foi batizado por ele, enfim, ele era um discípulo fiel de São João Batista. Porém, como nós sabemos, o próprio São João Batista afirmava que ele não era o Messias, ele não era a luz do mundo, ele seria aquele que iria preparar o caminho para o Messias, que viria preparar as pessoas para a chegada da luz do mundo, que seria o próprio Cristo. E quando Cristo aparece diante dele e de seus discípulos, ele afirma: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse momento, Santo André conhece Jesus, e assim que ele o conhece, ele vai correndo contar para o seu irmão Pedro sobre ele, né? Sobre a figura do Messias. Então, um tempo depois, né, Jesus acaba conhecendo junto com Santo André, né, então ele acaba indo em direção até São Pedro, conhece ele e chama tanto ele quanto seu irmão para serem apóstolos, afirmando para eles que agora eles iriam ser não mais simples pescadores, mas sim agora pescadores de homens. E São Pedro, então, ele foi um dos primeiros apóstolos de Jesus e começou a seguir ele desde então. E a história já está um pouco mais conhecida por vocês, né? Se vocês leram os evangelhos, vocês viram tudo que São Pedro e os outros apóstolos passaram com Jesus. São Pedro conviveu 3 anos com Jesus. E uma coisa interessante que eu comentei lá no meu outro vídeo é que eu falei como que no evangelho mostra claramente que São Pedro ele tinha uma espécie de liderança entre os apóstolos, digamos assim. Por quê? Primeiramente, em todas as listas que citam o nome dos 12 apóstolos, o nome de São Pedro é sempre o que é citado em primeiro lugar. E quase sempre que nosso Senhor Jesus Cristo fazia uma pergunta, era quase sempre São Pedro que o respondia. Era quase sempre ele que realmente tomava a frente, né, de tudo. Isso já mostrava que ele tinha um espírito de liderança. Foi graças a esse espírito de liderança que fez nosso Senhor Jesus Cristo escolher São Pedro para ser o primeiro papa, para ser o líder da sua igreja. E por que isso aconteceu? Por que Jesus escolheu São Pedro, né? Essa pergunta aqui é muito feita, porque nos evangelhos é citado que São Pedro era, entre todos os apóstolos, aquele que mais amava Jesus. E tem uma discussão muito grande sobre isso, inclusive eu já falei aqui, que foi no vídeo sobre a terça geológica de São João Evangelista, em que eu falei que São João, ele era o mais amado por Jesus, porém São Pedro era o que mais amava. Então não era para Jesus amar aquele que mais o amava. Então, tem 2 principais teorias sobre isso. A primeira delas diz que São Pedro representa a vida ativa, enquanto São João representava a vida contemplativa. E na vida ativa existe mais frustração, mais sofrimento do que na vida contemplativa. Então São Pedro, tendo uma vida ativa,
ele tão ansiava mais pela transformação que Cristo ia fazer no mundo e tal, pela toda mudança que ele ia fazer, do que São João. Então ele acabava o amando mais, já que São João vivia uma vida contemplativa, portanto com menos frustração. Então ele não ansiava tanto assim. Logo ele acabava amando menos Jesus. Porém a outra teoria que eu gosto mais é que São Pedro amava mais Jesus enquanto Deus, enquanto Messias, enquanto Salvador do mundo. Então ele amava Jesus como a figura do Salvador, a figura de Deus, a figura divina, a figura do Messias. Já São João amava mais Jesus como amigo, como alguém íntimo, como um irmão mesmo. E Jesus, por ser então mais íntimo, por ser mais amigo de São João, ele acabava o amando mais por conta disso. E é graças a essa diferença de amor que nosso Senhor Jesus Cristo acabou escolhendo São Pedro para ser o líder da igreja, que a igreja representa o lado divino de Jesus, e para São João ele escolheu para ele cuidar da sua mãe, a Santíssima Virgem Maria, porque Maria representa o lado humano de Jesus, sua figura enquanto homem, já que ele, enquanto Deus, se encarnou como homem e nasceu de uma mulher comum, nasceu da Santa Virgem. E agora aqui entra uma outra questão. Nosso Senhor escolheu Jesus para ser o Papa, tá, ok. Na real, o primeiro Papa. Mas São Pedro, ele era casado. E como a gente sabe, é um dogma da igreja que nenhum padre, nenhum frei, muito menos o Papa, pode ser casado. Então, como é que pode? Será que não a igreja está errada? Que esse dogma do celibato sacerdotal ele foi inventado com o tempo? Na verdade, não. No próprio Evangelho, na própria Bíblia, tem várias passagens que mostram que o padre, aquele que deve seguir Jesus, ele deve sim se abdicar do matrimônio. Você pode ler isso nas cartas de São Paulo, e o próprio Jesus Cristo diz que aquele que deixa mãe, pai, filhos, esposa, casa e trabalho para o seguir, ele terá uma grande recompensa nos céus. Então, na própria Bíblia, no próprio Evangelho, é dito sim dessa importância. Na real, isso tem a sua máxima nas cartas de São Paulo, no qual ele diz que aquele que está casado é bom, que o matrimônio é bom, porém o celibato sacerdotal, ele é melhor ainda. Então essa é a resposta para essa pergunta dada por São Paulo de Tarso. São Pedro, sim, ele era casado, porém, se ele não fosse casado, se ele realmente levasse sua vida unicamente para Jesus Cristo, ele ia ser ainda melhor para ele. E por isso que o Conselho Geral da Igreja é que nenhum padre e nenhum frei nunca se case, porque isso certamente vai o atrapalhar na sua vida espiritual e atrapalhar na sua vida religiosa, até porque ninguém tem dois senhores. Então essa é a resposta que a Igreja dá. Ela já pensou isso muito antes, né, da gente questionar isso. Então, voltando à história. São Pedro, mesmo sendo escolhido para ser o líder da igreja, né, porque ele era o que mais tinha espírito de líder, e também ele era o que mais amava e tinha fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo assim, mesmo com todas essas virtudes, com todas essas boas, né, características, ele ainda assim era um homem falho e pecador, porque ele era assim um homem sábio, justo, honesto, temente a Deus, simples e humilde. Porém, ele muitas vezes acabava achando que ele era mais capaz do que ele realmente era. E muitas vezes ele não achava que era tão capaz do que realmente era. Era esse ciclo. Por quê? Ao mesmo tempo em que ele não tinha fé em si mesmo, porque isso é visto na própria passagem em que Jesus anda sobre as águas e São Pedro vai na sua direção, porém ele afunda justamente pela falta de fé que ele tinha em si mesmo. Então às vezes ele acabava vacilando pelo fato de ele não ter a autoconfiança, mas às vezes ele também tinha autoconfiança demais, de forma exagerada, tanto que ele fala: Senhor, eu sou capaz, eu estou disposto a dar a vida pelo Senhor. Porém, a gente vê mais pra frente que isso não é verdade, que ele não tinha ainda essa característica, essa virtude, que ele não tinha toda essa coragem. Por quê? Mais pra frente, quando Jesus é preso e condenado à morte,
o que São Pedro faz? Ele dá a vida por Jesus? Não. Por medo, ele acaba o negando 3 vezes. Então, mesmo sendo Papa, mesmo sendo líder da igreja, escolhido diretamente por nosso Senhor Jesus Cristo, ele ainda assim era um homem falho, era um homem pecador. Porém, a vida dele não acaba por aí. Mesmo ele tendo negado nosso Senhor por 3 vezes, o que é um pecado gravíssimo, né? Porque ele negou Jesus, ele tipo assim, teve mais amor por si mesmo do que por Cristo. Ainda assim, sua jornada não acaba aqui. Por quê? Mais para frente, Cristo acaba ressuscitando, como nós sabemos. E aqui está uma grande diferença entre São Pedro e Judas Iscariotes. Porque muitas pessoas falam, não, Judas Iscariotes se arrependeu, ele voltou para Deus, ou seja, ele foi salvo. Mas nananina não. Porque essa diferença é mostrada entre o real arrependimento de São Pedro para o remorso e o não arrependimento de Judas. São Pedro, ele errou, porque ele negou Jesus. E o negando, ele também acabou o traindo. Porém, São Pedro realmente se arrependeu, de coração. E se arrependendo, ele voltou para Cristo, pediu perdão e foi perdoado. Já Judas Iscariotes, ele entrou em completo desespero. Ele traiu Jesus, mas ele não se arrependeu de verdade. O que ele teve foi remorso. O que ele teve foi unicamente preocupação com si mesmo. Ele nunca se preocupou com Jesus. Ele se preocupou com ele mesmo, do que queria acontecer com ele. E graças a isso, a prova disso é que ele não volta para Deus. Ele não volta para Jesus. Ele não pede perdão. Ele não tenta se reconciliar com Deus. O que ele faz? Comete suicídio. Aí está uma grande diferença. São Pedro se arrependeu e foi perdoado. Judas Iscariotes não. E aqui tem uma bela passagem que eu amo ela, é que quando Cristo ressuscita e se encontra de volta com São Pedro, Jesus pergunta 3 vezes para São Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E quando eu li esse evangelho pela primeira vez, eu não entendi porque Jesus fez essa pergunta 3 vezes para São Pedro. E aí eu entendi. São Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E agora que Jesus sabia que ele estava arrependido e que ele queria uma reconciliação, que ele queria uma redenção, ele faz a pergunta para ele 3 vezes para ele realmente conseguir cobrir seus pecados passados. Então pergunta: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E São Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ao que nosso Senhor Jesus Cristo responde: apacenta as minhas ovelhas. E o verbo apacentar significa liderar, conduzir, guiar. O que mostra mais uma vez que sim, São Pedro foi o primeiro Papa da nossa igreja, o primeiro líder de todos os cristãos. E após Cristo então subir aos céus, São Pedro fica definitivamente como cargo de líder, já que antes o pastor do rebanho era Cristo, mas agora seria unicamente ele. E São Pedro, como Papa, teve o papado mais longo da história. Ele ficou por mais de 30 anos como líder da igreja. Na verdade, ele ficou ao todo por 37 anos. E acima de tudo, São Pedro, enquanto Papa, ele convocou e organizou o primeiro concílio da história da igreja. Ele também fez os discursos mais importantes do cristianismo primitivo e também realizou a primeira excomunhão da história da igreja, além de muitas outras coisas. Acima de tudo também, São Pedro ele acabou realizando seu ofício como Papa, primeiro na cidade de Antioquia. Porém, mais para frente, ele viria migrar para Roma, onde foi lá que ele acabou exercendo a maior parte da sua vida, e foi lá também que ele acabou falecendo. E é justamente por conta disso que a capital da igreja, a capital
do papado, a Santa Sé, ela fica em Roma e não em Jerusalém. Muitas pessoas perguntam isso e tal, porém foi em Roma que São Pedro exerceu seu ofício como Papa. Foi lá que São Paulo escreveu as suas principais cartas e foi lá que os dois foram mortos. Eu já fiz uma tese arqueológica sobre São Paulo de Tarso. Eu disse que foi lá que ele foi morto pelo imperador Nero, que ele foi decapitado. E o mesmo aconteceu com São Pedro. Ele não foi decapitado, mas ele foi morto também pelo imperador Nero, que foi o imperador que mais matou cristãos na história, também em Roma. E olha que história interessante. Antes dele ser morto, ele também havia sido preso, porém ele acabou fugindo graças à ajuda de um anjo enviado por Deus. Mas alguns anos depois, ele veio de novo ser preso, mas esse realmente seria o fim da sua vida. Sua hora chegou e ele veio se tornar um santo mártir. E morrer por Cristo é a maior honra que alguém pode ter, porque o próprio São João da Cruz, que é um grande santo, e teólogo da história da igreja, ele diz que sofrer por Deus é melhor do que fazer milagres. E São Pedro realmente, ele fez muitos milagres, ele realmente curou muitos doentes, expulsou muitos demônios e tantas outras coisas. Mas, acima de tudo, ele morreu por nosso Senhor Jesus Cristo. E essa foi sua maior honra, sua atitude mais nobre de todas, a coragem dele. Se antes São Pedro não tinha coragem para morrer por Jesus, tanto que ele o negou 3 vezes, agora ele tinha essa coragem. E foi assim que ele fez. Ele foi condenado à morte pelo imperador Nero. E para a gente ver o nível da coragem dele e o amor que ele tinha por Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo, ele pede para que ele seja crucificado de cabeça para baixo, porque ele diz que ele não era digno de morrer na mesma posição que o seu mestre morreu. Ele foi então crucificado de cabeça para baixo e morreu no ano 67 depois de Cristo, com 68 anos de idade. E mais uma vez repito, foi o papado mais longo da história da Santa Igreja. E São Pedro, ele foi um dos maiores santos e, assim, não só por ter vivido com Jesus ou até mesmo por ter sido o primeiro Papa, mas acima de tudo, São Pedro, ele é a figura máxima do que é o amor por Cristo. Mais uma vez repito, ele era o apóstolo que mais amava, que mais tinha confiança e fé em nosso Senhor. Isso é algo digno, isso é algo realmente que nós temos que nos inspirar o tempo todo. E São Pedro, ele era um exemplo disso. E graças a isso, eu digo, São Pedro, rogai por nós. Amém.